Boa noite, nós estamos aqui mais uma sexta-feira pela honra e glória do Senhor Jesus. Para começar, eu gostaria de ler o que diz em Salmos 91:4, e diz assim: Ele o cobrirá com as suas asas, e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Em momentos que a gente tem passado, que nós possamos encontrar um descanso e um seguro na presença do Senhor. Eu te convido nessa noite a adorar o Senhor em espírito e em verdade. Vamos orar? Senhor meu Deus, que nessa noite nós possamos, Senhor, engrandecer o Teu nome. Nós te pedimos que Teu Santo Espírito venha sobre nós e que nós possamos encontrar esse lugar de segurança, esse lugar de refúgio que está em Ti e somente em Ti, meu Pai. Senhor, seja com as pessoas que estão ouvindo, vendo essa live, Pai, para que nós possamos adorar ao Senhor juntos, em nome de Jesus. Seguro estou nos braços
family. Easter is just around the corner, and this is a holy week. Tonight is Thursday evening, Passover evening. In this night, we remember Jesus celebrated a Passover meal with his disciples. Tonight, we are celebrating the baptism of Dalini Silva. And you may be wondering, what is the connection between Passover and baptism? In the Old Testament, in the book of Exodus, chapter 14, verse 21, we read, "Early in the morning of the third day after the Passover, while